Vocês não vão acreditar no que aconteceu comigo em 1998. Eu tinha apenas 12 anos e estava no último dia de aula na Escola Estadual Maria das Dores, no interior de Minas Gerais. O que começou como uma tradição simples se transformou no dia mais assustador da minha vida. Era 3 horas da tarde quando a professora Célia nos chamou para a foto da turma. Todos nós estávamos animados, posando no pátio sob o sol forte de dezembro. O seu José, funcionário da escola há 20 anos, estava com aquela câmera analógica antiga ajeitando a lente. Vocês sabem que essa tradição começou aqui nos anos 80? Ele disse, com um sorriso estranho. Todas as turmas fizeram essa foto. Todas mesmo. Na hora achei apenas um comentário casual, mas o jeito que ele falou me deixou inquieta. Tinha algo diferente no tom de voz dele, como se escondesse algum segredo. Posamos felizes, abraçados, gritando X quando o flash disparou. O que eu não sabia era que essa foto mudaria tudo. 2 semanas depois, às 8 horas da manhã, minha mãe me chamou na cozinha. Ela segurava uma envelope com as fotos reveladas, mas sua expressão estava tensa. "Filha, olha isso aqui", ela disse, me mostrando nossa foto da turma. Meu coração disparou. Atrás de nós, na janela da sala de aula, havia uma figura pálida de uma criança. Os olhos completamente vazios, a expressão neutra, quase morta. O mais estranho era que aquela janela dava para um corredor que sempre ficava trancado. "Mãe, isso é montagem, não é possível." Mas ela balançou a cabeça. Já liguei para outras mães. Todas receberam a mesma foto. Resolvi investigar. Voltei na escola na segunda-feira, às 7 horas da manhã. Encontrei Dona Marlene, a faxineira mais antiga, limpando o corredor. "Dona Marlene, a senhora sabe alguma coisa sobre fotos estranhas aqui na escola?" Ela parou de esfregar o chão e me olhou com receio. "Menina, você não deveria estar perguntando essas coisas. Por favor, preciso saber." Ela suspirou fundo. Em 1983, um menino chamado Gabriel se afogou no bebedouro antigo. Desde então, toda vez que uma turma tira foto no pátio, ele aparece. O seu José sabe disso. Corri atrás do seu José. Encontrei ele na sala dos professores, às 9 horas da manhã, tomando café como se nada tivesse acontecido. "Seu José, por que o senhor não avisou sobre o menino na foto?" Ele sorriu daquele jeito sinistro novamente. "Porque é tradição, menina. Gabriel faz parte da escola agora. Ele só quer ser lembrado." Mas isso é assustador. Assustador seria se ele parasse de aparecer. Ele respondeu, se levantando devagar. Significa que ele ficou bravo. E quando Gabriel fica bravo, coisas ruins acontecem. Saí correndo dali. Contei para minha mãe que decidiu queimar nossa foto naquela mesma tarde, às 5 horas. Achamos que tinha acabado. Mas 3 dias depois, às 10 horas da noite, meu telefone tocou. Era minha colega Amanda, chorando. Ele apareceu na janela da minha casa. O menino da foto. Ele estava me observando. Outras colegas relataram a mesma coisa. Gabriel estava visitando nossas casas, sempre às 10 horas da noite. Sempre na janela. Sempre com aquela expressão vazia. O mais perturbador? Descobrimos que o seu José havia trabalhado na escola em 1983. Ele estava presente quando Gabriel morreu. Ele sabia exatamente o que ia acontecer quando nos fotografou. Hoje, 25 anos depois, ainda me pergunto, será que outras turmas continuaram tirando fotos? Será que Gabriel ainda aparece? E, principalmente, será que o seu José ainda está lá, perpetuando essa tradição macabra? Algumas perguntas é melhor deixar sem resposta. Mas toda vez que passo perto daquela escola, às 10 horas da noite, juro que vejo uma figura pálida na janela, esperando pela próxima foto. Eu tinha 17 anos e estava no último dia de aula do ensino médio quando encontrei um bilhete na minha mochila que mudou minha vida para sempre. Era 15 horas da tarde quando abri minha mochila para guardar os livros. Lá estava um papel dobrado que eu nunca tinha visto antes. A letra era trêmula, quase desesperada. "A sala 3C guarda um segredo. Vá lá depois da aula sozinho."
Meu coração começou a bater mais forte. Como alguém tinha colocado aquilo ali? Eu não saía da minha mochila de vista durante as aulas. Achei que fosse brincadeira dos meus colegas. Talvez uma pegadinha de fim de ano. Mas algo no jeito que estava escrito me deixou intrigada. Tinha uma urgência ali, como se fosse um pedido desesperado. Às 16 horas, quando todos já tinham ido embora, resolvi ir até a sala 3C. O corredor estava completamente vazio, com apenas o eco dos meus passos ecoando pelas paredes. Empurrei a porta da sala. Ela abriu facilmente rangendo alto. Entrei devagar, olhando ao redor. Era uma sala comum, com carteiras enfileiradas e uma lousa antiga na frente. Foi então que ouvi um clique atrás de mim. A porta havia se fechado. Corri até ela e girei a maçaneta. Trancada. Oi? Tem alguém aí? Gritei, batendo na porta. Isso não é engraçado! Ninguém respondeu. O silêncio era absoluto. Peguei meu celular para ligar para alguém, mas não tinha sinal. Às 16 horas e 30 minutos, as luzes começaram a piscar. Primeiro devagar, depois mais rápido, criando sombras dançantes na parede. Foi quando vi. Na lousa, escrito com giz vermelho, estava uma frase que fez meu sangue gelar. Eu nunca saí daqui. Quem está fazendo isso? Gritei para o vazio. Saiam já! Não é engraçado! Mas aí escutei uma voz, baixa e rouca, como se viesse de dentro das paredes. Bruno. Ninguém na escola sabia meu nome completo. Todos me chamavam de Bru. Quem é você? Perguntei, tentando manter a calma. O que você quer? Eu fiquei preso aqui, sozinho, por dias. Ninguém me encontrou. A temperatura da sala parecia ter diminuído. Minha respiração começou a sair em vaporzinhos. Você não precisa ficar presa também. A voz continuou. Mas precisa me ajudar. Precisa contar minha história. Que história? Perguntei, encostando na parede mais distante da lousa. Professor Roberto. 1986. Feriado prolongado. Trancado por engano. Ninguém ouviu meus gritos. Minha mente começou a processar a informação. Um professor havia morrido naquela sala? Como isso era possível? Você escreveu o bilhete? Perguntei. Precisava que alguém soubesse. Precisava que alguém me ouvisse. Às 17 horas, comecei a ouvir passos no corredor. Bati na porta com força, gritando por ajuda. Era a Dona Carmen, a faxineira. Menina, o que você está fazendo aí? Ela perguntou, abrindo a porta com sua chave mestra. Saí correndo daquela sala e nunca mais voltei. Mas a curiosidade me consumia. Pesquisei nos registros da escola e descobri que, em 1986, um professor chamado Roberto havia desaparecido durante um feriado prolongado. Seu corpo foi encontrado dias depois na sala 3C. A parte mais perturbadora? Ele havia deixado uma carta, nunca entregue, pedindo para que alguém contasse sua história. A carta desapareceu dos arquivos da escola. Hoje, 10 anos depois, ainda me pergunto, como aquele bilhete apareceu na minha mochila? Será que o professor Roberto ainda está tentando se comunicar? E principalmente, será que outras pessoas receberam bilhetes parecidos? Algumas perguntas é melhor deixar sem resposta. Mas toda vez que passo perto daquela escola, às 17 horas, evito olhar para a janela da sala 3C. Aconteceu comigo em 2005. Eu tinha 16 anos e estudava numa escola rural aqui no Paraná. Era dezembro, nossa festa de formatura tinha acabado às 10h30 da noite e todos nós estávamos animados voltando para casa no ônibus escolar. O motorista, seu João, era conhecido por toda a região. 40 anos dirigindo aquelas estradas de terra, nunca tinha se perdido. Mas naquela noite, algo estava diferente. Depois de 1 hora rodando, ele parou o ônibus e disse: Pessoal, tem algo errado aqui. Essa estrada não tem fim. Olhei pela janela e vi apenas escuridão. O mato fechado dos dois lados parecia mais denso que o normal. Meus colegas começaram a ficar nervosos. Tentei ligar para minha mãe, mas o celular não pegava sinal nenhum. Seu João, que horas são? Perguntei. Ele olhou para o painel e franziu a testa. 00:30 em ponto.
Mas isso não pode estar certo. Saímos há pouco tempo. Foi quando Marina, uma menina que sempre sentava na frente, gritou: Gente, olhem lá atrás! Todos viramos e gelamos. Tinha um garoto sentado no último banco. Uniforme azul marinho, diferente do nosso. Ele só ficava olhando para nós, completamente imóvel. Ei, você! Como entrou aqui? Gritei. O garoto não respondeu, apenas continuou nos encarando com aqueles olhos vazios. Seu João levantou da cadeira do motorista e começou a andar em direção ao fundo. Moleque, você não estava aqui quando saímos da escola. Quando seu João se aproximou, o garoto sussurrou algo que nos deixou todos arrepiados. Vocês não podem sair, não dessa vez. O clima ficou pesado. Senti uma pressão no peito, como se o ar estivesse ficando rarefeito. Alguns colegas começaram a chorar. Eu me levantei e falei firme. Não sei quem você é, mas vamos embora agora. O garoto sorriu de um jeito que me deu calafrios. Tentaram sair antes. Não conseguiram. O ônibus não para. Nesse momento, o veículo começou a se mover sozinho. Seu João não estava mais no volante, mas estávamos acelerando. O velocímetro marcava 50, 60, 70 quilômetros por hora. Parem essa coisa! Gritei. O garoto levantou devagar e disse: Vocês vão ficar conosco, para sempre. Seu João conseguiu chegar até o volante e pisou no freio com força. O ônibus derrapou e parou de vez. Ele abriu a porta e gritou: Todo mundo para fora, agora! Corremos desesperados. Quando o último de nós saiu, o ônibus fechou a porta sozinho, acelerou e desapareceu na estrada empoeirada. Ficamos ali, no meio do nada, até que uns caminhoneiros nos encontraram às 2 da manhã. 3 dias depois, encontraram o ônibus no fundo do Lago São Pedro, a 20 quilômetros dali. Estava intacto, mas vazio. O estranho eram as marcas de mãos nas janelas, por dentro, como se alguém tivesse tentado sair. Seu João nunca mais dirigiu. Mudou-se para a cidade grande logo depois. Mas todo fim de ano, quando passo por aquela estrada, juro que vejo as luzes do ônibus cortando a escuridão. E vocês sabem o que é mais assustador? Descobri depois que em 1987, um ônibus escolar capotou exatamente naquele lago. Tinha 15 estudantes dentro. Até hoje me pergunto, será que conseguimos escapar mesmo? Ou ainda estamos